Viajemos agora em pensamento até a antiga terra de Israel, para uma pequena, mas notável cidade chamada Sunem. Ali, em meio às rotinas da vida e aos afazeres diários, morava uma mulher cuja alma transbordava generosidade. Ela não era apenas uma habitante de Sunem, era uma figura respeitada, conhecida por seu grande coração e sua inabalável hospitalidade. Sempre que o profeta Eliseu, o homem de Deus, passava por aquelas terras em suas missões divinas, ele encontrava um refúgio certo e um acolhimento caloroso na casa desta mulher nobre e de seu marido. Não era uma hospitalidade superficial, apressada. Longe disso. Era um cuidado genuíno, um respeito profundo pelo chamado e pela pessoa do profeta do Senhor. Ela o recebia com carinho sincero, oferecia não apenas comida, mas um lugar de descanso e paz em sua jornada. Essa bondade constante, essa devoção demonstrada através de ações tangíveis, não passou despercebida aos olhos do céu e do próprio Eliseu. Com o tempo, o desejo de servir ainda mais ao homem de Deus cresceu em seu coração. Movida por uma consideração extraordinária, ela e seu marido tomaram uma decisão significativa: construir um lugar especial para Eliseu em sua própria casa. Pensaram em cada detalhe, ergueram um quarto no terraço, um espaço privado e tranquilo, equipado com tudo o que um viajante santo necessitaria. Colocaram ali uma cama confortável para seu repouso, uma mesa para estudo ou refeição, uma cadeira para sentar e meditar, e uma lamparina para iluminar as horas escuras. Era um santuário de hospitalidade, um testemunho mudo de sua reverência. Esse gesto, essa preparação cuidadosa de um lugar para o profeta, não foi apenas um ato de gentileza humana. Foi uma semente plantada em solo fértil, uma demonstração visível de fé e devoção que chamou a atenção divina. Essa simples mas profunda ação de cuidado para com o representante de Deus em Sunem preparou o palco para que o poder e a bondade do Altíssimo se manifestassem de formas que superariam qualquer expectativa humana. Foi o início de uma jornada de fé, uma abertura para milagres que transformariam para sempre a vida desta mulher generosa e respeitada. Um ato de amor e respeito que ecoaria através dos tempos, mostrando o valor inestimável da hospitalidade oferecida em nome do Senhor. Tocado profundamente pela bondade transbordante daquela mulher, sua generosidade, que se estendeu a construir um lugar de descanso especial para o profeta, moveu o coração de Eliseu. Ele não queria deixar tamanha devoção sem resposta. Assim, ele consultou Geazi, seu servo de confiança, aquele que observava e entendia as necessidades dos outros. Eliseu perguntou o que poderia fazer por ela, que presente terreno poderia retribuir a pureza de sua hospitalidade. Foi então que Geazi revelou a dor silenciosa, o desejo profundo e não realizado que habitava a alma daquela mulher. Ele contou ao profeta que ela não tinha filhos, a bênção da maternidade lhe fora negada, e que seu marido já carregava os anos em seu corpo. Eliseu ouviu e compreendeu que a recompensa para tamanha fé e bondade não viria de riquezas ou posses materiais. A resposta viria de um lugar muito maior, do próprio doador da vida. Ele mandou chamar a mulher, e ao vê-la, seus olhos proféticos viram além das circunstâncias humanas. Ali, diante dele, estava uma alma justa com um vazio que somente o toque divino poderia preencher. Então, com a autoridade concedida pelo Altíssimo, Eliseu proferiu palavras que ecoariam para sempre na memória dela, palavras de uma promessa audaciosa, quase inacreditável. Ele declarou com firmeza, com a certeza de quem fala em nome de Deus: por esta mesma época, no próximo ano, você terá um filho em seus braços. Imagine a onda de emoções que a invadiu, a esperança súbita, misturada com a incredulidade que anos de espera haviam plantado. Ela o olhou, talvez com os olhos marejados, temendo que aquela promessa fosse apenas um sonho cruel. Seu coração, já ferido pela ausência, não suportaria ser enganado. E ela expressou sua dúvida, sua vulnerabilidade, em sua resposta: não me iluda, homem de Deus. Sua voz, talvez, carregada de uma súplica para que ele não brincasse com sua mais profunda aspiração. Mas as palavras do profeta não eram vazias, eram sementes divinas lançadas em terreno fértil. O tempo passou, e o milagre começou a se desdobrar, exatamente como Eliseu havia dito. O que parecia impossível aos olhos humanos
tornou-se realidade pela graça celestial. Ela concebeu. E no ano seguinte, pontualmente, a promessa se cumpriu, em sua totalidade. Um filho nasceu. Uma vida, um presente precioso, entregue em seus braços, a prova viva e respirante de que a palavra de Deus, falada por seus servos, nunca volta vazia. A alegria que irrompeu naquele lar foi a confirmação chocante de que a bondade e a fé foram abundantemente recompensadas. Uma nova fase se iniciava, cheia de esperança e do milagre de uma vida recebida contra todas as probabilidades. Vida floresceu na casa da sunamita. A promessa de Deus cumpriu-se na forma de uma criança que trouxe risos e esperança. O menino crescia, saudável e cheio de vitalidade, a alegria palpável para a mulher que tanto havia esperado por aquele milagre. Cada dia era um presente, um testemunho vivo da bondade divina que a havia alcançado de forma tão extraordinária. Os anos passaram, e o pequeno milagre tornou-se um jovem forte, caminhando pelos campos parte da vida daquela comunidade. O orgulho e a felicidade de sua mãe. Num dia que começou como tantos outros, ele saiu. O sol escaldante do Oriente já se fazia sentir, aquecendo a terra onde os ceifeiros curvavam-se em seu trabalho árduo. O jovem quis estar ali, perto do pai, experimentando a vida adulta, que se anunciava. Uma cena de normalidade, de vida que seguia seu curso abençoado. Quem poderia imaginar o horror que estava prestes a eclodir naquele momento de aparente paz? Quem poderia prever a sombra que cobriria o sol do meio-dia? De repente, um grito, um lamento agudo que ecoou pelos campos, cortando o zumbido dos insetos e o barulho da colheita. O jovem, momentos antes cheio de vida, agora clamava em agonia terrível. Minha cabeça, minha cabeça. Ele bradava, tomado por uma dor excruciante e súbita. Uma enfermidade fulminante o atingira sem aviso, sem piedade. O pai, atônito, vendo o filho cambalear, o sofrimento estampado em seu rosto, ordenou rapidamente que o levassem de volta para a casa, para a segurança dos braços da mãe. E assim, a criança do milagre foi levada de volta, não correndo e rindo, mas fraca e gemendo. A mãe o recebeu, seu coração instantaneamente alarmado pela pressa e pela palidez do filho. Ela o pegou, sentou-se com ele no colo, seu lugar, de segurança e conforto desde o nascimento. Acariciou seus cabelos, tentou acalmar sua dor, sua própria alma angustiada com a visão do sofrimento. Ela o segurou firme, oferecendo todo o seu amor e força, orando, silenciosamente para que aquela crise passasse, que a vida prevalecesse como havia prevalecido antes. Mas a luta era desigual. A enfermidade era cruel e rápida. Enquanto o sol alcançava seu pico no céu, marcando o meio-dia, o corpo do menino vacilou. O gemido cessou. A respiração tornou-se superficial. Depois parou. O calor foi se esvaindo, deixando para trás um peso inerte nos braços da mãe. Ali, no colo que o abrigou após o milagre, ele expirou. A vida que havia sido dada por um ato divino foi subitamente tomada. Um golpe inesperado, brutal. Um contraste chocante com a alegria da bênção recebida meses antes. A esperança transformou-se em desespero num instante terrível. A morte visitou a casa que celebrava a vida milagrosa, e assim, aquela mãe, cujo coração havia sido preenchido por um milagre, enfrentou agora uma dor insuportável. Seu filho, o dom de Deus, jazia sem vida em seus braços. Mas a fé dessa mulher, ela não se quebrou. Em vez de se entregar ao luto paralisante, ela tomou uma decisão ousada. Uma atitude que só pode vir de uma crença profunda no poder do Todo-Poderoso e em seu ungido. Com uma força que vinha de uma fonte celestial, ela subiu ao quarto que havia preparado com tanto carinho para o profeta Eliseu. Ali, com suas próprias mãos, ela cuidadosamente deitou o corpo sem vida de seu amado filho na cama do homem de Deus. Que ato de fé foi esse? Colocar sua mais preciosa perda, seu milagre desfeito, no lugar mais sagrado de sua casa, na cama do profeta que havia proferido a promessa de vida. Ela fechou a porta, um gesto silencioso, talvez selando sua esperança naquele lugar santo. Sem perder um momento, sem se deter na dor que dilacerava sua alma, ela desceu e pediu a seu marido um jumento e um servo. Sua determinação era palpável, quando o marido, perplexo, perguntou sobre a urgência. Pois não era um dia de festa religiosa. A resposta dela foi firme e cheia de uma fé que desafiava a lógica.
Está tudo bem, ela declarou. Uma verdade espiritual disfarçando a terrível realidade. E assim, com a alma em turbilhão, mas com o propósito claro, ela partiu, apressando-se em direção ao Monte Carmelo, onde sabia que Eliseu estava. A distância era grande, a jornada cansativa, mas seu coração a impulsionava. Ela precisava encontrar o homem de Deus, o portador da promessa que agora parecia ter sido arrancada dela. Quando Eliseu a avistou ao longe, ele enviou seu servo Geazi ao encontro dela. Mas a mulher, focada em sua missão desesperada, não se deteve com o servo. Seu luto, sua esperança, sua súplica, eram para Eliseu e mais ninguém. Ela chegou até ele, e vencida pela emoção e pela gravidade da situação, prostrou-se a seus pés. Suas palavras, cheias de dor e lembrança, ecoaram. "Eu te pedi um filho", ela clamou. Não disse que não queria ser enganada. Era um lembrete pungente da promessa feita e da terrível dor da perda. Uma mãe confrontando o profeta com o quebrantamento do milagre. Que momento de fé audaciosa e vulnerabilidade humana. O profeta cedeu à sua súplica e a acompanhou de volta ao lugar onde toda a esperança parecia ter cessado, onde a dor havia se instalado de forma cruel e inesperada. Ao chegarem à casa, a mãe e o homem de Deus apressaram-se para o quarto, no terraço, o local de honra que ela havia preparado para o profeta. Ali estava o menino, deitado, imóvel, sobre a cama de Eliseu. Um quadro de tristeza e desespero. Eliseu então entrou sozinho no quarto. A porta foi fechada, deixando o mundo exterior para trás. Ele estava diante da morte e da promessa divina que parecia ter sido quebrada. O que se seguiu foi um ato de fé profunda e ação sobrenatural. Eliseu orou, clamou ao Senhor que tudo pode, aquele que dá a vida e a tira, e que também pode restaurá-la. Após a oração, em um gesto surpreendente e poderoso, Eliseu deitou-se sobre o corpo frio da criança, boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, uma conexão íntima, um canal de vida sendo buscado. O silêncio do quarto foi preenchido pela tensão, pela expectativa, pela fé do profeta. E então, um sinal. O corpo do menino começou a aquecer. Um calor sutil retornando onde o frio da morte havia reinado. Eliseu se levantou, talvez para recompor-se, para andar pelo quarto, para fortalecer sua própria fé, ou para discernir o próximo passo no plano divino, mas sua tarefa não havia terminado. Ele se deitou novamente sobre a criança, renovando o contato, persistindo na busca pela vida. E então, o milagre aconteceu. De repente, o menino espirrou. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Cada espirro um sinal de vida retornando, de ar preenchendo os pulmões. E depois dos espirros, os olhos da criança se abriram. Voltaram à vida. Onde havia morte, agora havia vida. Onde havia desespero, agora havia a restauração divina. Eliseu chamou seu servo Geazi, pedindo que trouxesse a mãe que aguardava ansiosamente lá fora. Quando ela entrou no quarto, a cena que viu a deixou sem fôlego. Seu filho, vivo, sentado na cama, Eliseu simplesmente disse: "Tome o seu filho." A mulher, dominada pela emoção e gratidão, ajoelhou-se diante do profeta, uma expressão de reverência e profundo agradecimento pelo dom inestimável que havia sido devolvido a ela, com cuidado e amor. Ela pegou o filho nos braços, o milagre encarnado, e saiu do quarto, sua alma cheia de louvor e assombro pelo poder de Deus. Esta história resplandece como um farol. Ela nos ensina sobre a fé inabalável da mulher sunamita, que mesmo diante da tragédia, não desistiu de buscar o homem de Deus. Crendo em sua capacidade de interceder, mostra a recompensa da generosidade, como sua bondade inicial abriu portas para milagres inimagináveis, e acima de tudo, revela o ilimitado poder de Deus, que pode dar a vida, e que pode, mesmo da morte, trazê-la de volta. O Senhor da vida e da ressurreição é digno de toda a nossa confiança e adoração. Sua capacidade de transformar a dor em alegria é real, e sua fidelidade é eterna. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria,
Deixamos na descrição algumas indicações de Bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.